E eu quero colocar aqui um último tema para o nosso debate nesses últimos 15 minutos que nós temos pela frente, que é o fato de, nos discursos, principalmente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, a menção às redes sociais, à internet, à inteligência artificial, principalmente nesse ano de 2024, que nós temos as eleições municipais pela frente, algum tipo de preparativo também para o que as autoridades vão enfrentar em termos de campanha, de disseminação de fake news lá nas eleições de 2026. E ele falou muitas vezes ali sobre algum tipo de regulamentação ou de que forma que as autoridades podem se preparar diante de mentiras e notícias falsas que possam de alguma forma influenciar a escolha do eleitor neste ano de 2024. Como é que você analisa esse trecho de discurso que usa a questão de se defender a democracia combatendo as milícias digitais, as pessoas que de alguma forma, Piperno, usam o ambiente digital para a propagação de notícias falsas? O Staldini foi um importante dirigente de futebol do Corinthians. Do Corinthians. E no esporte, um dos grandes dilemas é como os controles antidopagens correm atrás da criatividade dos disseminadores de doping, daqueles que criam as mais diferentes, imprevistas e surpreendentes formas de doping. Os russos são bons. Os russos são muito bons. E como? Então, vejam, é mais ou menos, por analogia, essa história. É óbvio que as autoridades têm uma preocupação cada vez maior, porque também o outro lado está toda hora criando novas modalidades, novas plataformas, novos aplicativos, esse novo normal, esse novo tudo, né? Que torna todos os sistemas e a lei cada vez mais vulneráveis. Então, eu vou te dar 2 exemplos rápidos. Por exemplo, assim, se alguém... a gente hoje sabe o que significa. Mas se naquele momento lá de janeiro e tal, alguém começa a disseminar mensagens com venha para a festa de Selma, que depois descobriu-se o que exatamente significava era a festa isso. Da Selma? A festa da Selma era a convocação, então, lá para o 8 de janeiro. Para 8 de janeiro. Então é o seguinte, venha para a festa de Selma. Muito bem. Uma plataforma, ela tem que barrar isso ou não? Outra coisa, como é que nós vamos lidar com a questão da inteligência artificial? Você imagina, a inteligência artificial é óbvio que ela já é uma ferramenta incorporada não só ao mundo político, mas a praticamente todas as nossas atividades. Agora, dependendo do uso dela, quem é que vai, a partir do momento que enfim, detectado um mau uso, um uso ilícito... Muitas vezes o estrago já está feito. Então, o estrago já está feito. Estando feito o estrago, quem é que barra isso? Chega até a justiça ou se responsabiliza, por exemplo, a plataforma? E aí, Dr. Roque? Olha, eu acho que essa questão é uma questão complexa, como ele colocou. Mas eu acho que nós temos uma vantagem, porque outras regiões já estão tratando disso. A comunidade europeia, a União Europeia, também. A Austrália, o Canadá, e vários outros países já estão tratando disso. E eu acho que nós vamos ter que, eu acredito, aproveitar das experiências que esses aí têm, até os erros que eventualmente eles cometerem, para tratar de regulamentar. O que não dá para ficar é as plataformas, as empresas, isenta de qualquer responsabilidade de tudo, porque elas querem alguma coisa que não existe, não dá para conviver. Elas não têm responsabilidade de nada. Quer dizer, você chegou, aí não dá. É preciso, eu não estou querendo dizer que as empresas têm que montar um sistema onde elas barrem tudo, não é isso. Mas elas têm um nível de responsabilidade. Por exemplo, este negócio de contas falsas, robôs, essas coisas tudo, que são elas que inventam. Elas que criam para ganhar dinheiro. Vamos também esclarecer bem. Essas coisas precisam ser tratadas como foi na Comunidade Econômica Europeia, que se apareceu o endereço falso, a plataforma vai ter problema. Então, eu acho que o nosso caminho
desculpe, eu não estou fugindo, não. O nosso caminho vai ter que se inspirar nos que estão fazendo aí na frente e que estão errando antes. Há a possibilidade aqui no Brasil de você ligar o perfil ao CPF da pessoa justamente para facilitar a punição caso ela cometa alguma irregularidade. Da sua parte, doutor Bonilla, existe alguma mínima preocupação de que a regulamentação possa ultrapassar aquela linha tênue ali que possa colocar um pezinho na censura? Por quê? Existe. Veja, o fato jurídico, a norma jurídica, ela vem sempre a reboque do fato social. Dificilmente o legislador se antecipa a algo que vai ser criado, e o brasileiro tem uma mente criativa extraordinária. Ou seja, se comete o crime para depois você exatamente, para depois. Esse é um tema que deve inspirar o parlamento. Acho que é um tema sensível ao Congresso Nacional, eventual regulamentação das redes sociais. Porque a preocupação com a liberdade de expressão, com a ausência da prévia censura, é uma preocupação constitucional, uma preocupação legítima. Até que ponto a liberdade deve ser restrita, mesmo no ambiente de redes sociais, mesmo em ambiente digital. Me parece que esse tema deva ser tratado no ambiente do Congresso Nacional. Né? Ali me parece o foro adequado, porque deputados federais e senadores, representantes do povo, saberão fazer esse balanceamento, inspirados também, como disse o Roque, em experiências positiva ou negativa advindas de outras nações, que já se anteciparam no trato desse tema. Mas me preocupa, sim, uma regulamentação que possa permear a órbita da censura. Nelsinho. A gente precisa lembrar que essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes se deu exatamente porque o inquérito do qual decorrem as imputações, as denúncias para essas pessoas que já foram condenadas pelos atos do dia 8, se dá exatamente no inquérito das milícias digitais, inaugurado em 2019, que abrangeu todos esses atos que se deram no dia 8 de janeiro. Então, por isso, essa menção de preocupação com o ambiente digital e, claro, mirando, num primeiro momento, para as eleições de 2024, eleições municipais, mas com um recado dado pelo próprio ministro ao Congresso Nacional, estava lá presente o presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, exatamente para qualquer tipo de manifestação nessa rede, na rede digital que hoje toma conta do Brasil. E aí é claro que isso requenta a discussão do PL 2630, que foi pautado no ano passado primeiro em regime de urgência e depois pautado para votação de mérito e que foi retirado de pauta. E que certamente vai voltar para o debate nesse ano de 2024, com todas essas discussões. Responsabilidade ou não da plataforma, qual é o limite ou não que se dá para a manifestação, qual é a preocupação que se tem com uma espécie de censura prévia, qual é o órgão que vai ser o grande responsável em última instância para dizer se algo é ou não uma desinformação. Certamente esse debate vai voltar para a nossa pauta de discussão em 2024 e, claro, impulsionado muito pelo que virá do TSE em termos de normas eleitorais, porque o TSE tem essa prerrogativa, né? É o único tribunal que tem esse poder de criar normas eleitorais como se fosse um legislador. Essa é uma previsão constitucional do Tribunal Eleitoral. O TSE legisla por intermédio das suas resoluções, exato, né? Mas esse tema em especial, pela sua sensibilidade, pela sua complexidade, me parece de bom tom que seja deslocado para o Congresso Nacional.